Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Haroldo, professor de matemática. Eu estou acompanhado aqui da Carla, tá? Nossa companheira, tá? Para que possamos ministrar mais uma aula para vocês, ok? Podemos começar, Carla? Então vamos lá, gente. Números decimais. Matemática, quinto ano, ensino fundamental, PET 3, é a semana 6, não é isso? Quais seriam as habilidades que você vai desenvolver ao final dessa aula? Comparar e ordenar números racionais positivos, são as representações fracionária e decimal, relacionando-as a pontos na reta numérica. Mas o que são números decimais? Fica a nossa primeira pergunta, não é isso? Aqui, gente, olha, aqui a dica aí, ó, tá vendo? Olha só. Números decimais, olha só a dica, ou seja, tem que ter vírgula, tá? A definição fala isso. Os números decimais têm como principal característica a presença da vírgula. Então, coloquei alguns exemplos aqui, tá? Para que possa ilustrar os números decimais, tá? Os números decimais são caracterizados por uma parte inteira e uma parte decimal, separadas por uma vírgula. Os números decimais aparecem com frequência em nosso cotidiano, como ao realizar compras em um supermercado ou abastecer um carro. Então veja, o preço aqui, ó, 6,249. Tá? Daqui a pouco a gente vai aprender a ler corretamente isso. 4,949. 6,399. Esse aqui é o preço da gasolina, tá, gente? Comum. 5,099. Então, esses são alguns preços que aparecem com vírgula, que você, de certa forma, tem uma certa familiaridade. Aqui, no sacolão, olha, 9,50, 3,75, 2,25, 7,70, 4,50, 6,20, 9,50. Todos estes números que estão representados aqui, uma das suas características é a vírgula. A leitura dos números decimais é feita pela união da parte inteira do número, expressa antes da vírgula, e a quantidade de casas decimais, é o que tem depois da vírgula, que corresponde à parte fracionária, tá? Veja alguns exemplos. 1/10, 4/10, 1/100, 35 centésimos, 125 milésimos, 1 inteiro e 50 centésimos, 2 inteiros e 1/10, 4 inteiros e 8 décimos, tá? Uma casa decimal, décimos. 2 casas decimais, centésimos. 3 casas decimais, milésimos, tá? Bom, exercício 1, PET 3, página 49. Analise as informações do cupom fiscal e identifique os números que foram registrados com vírgula. Então aqui você tem vários produtos e eles estão registrados aqui, inclusive o total, tá? Então vamos colocar? Represente todos os números decimais da última coluna do cupom no quadro de posições abaixo. Então nós temos aqui, ó, aqui você tem 10 inteiros e 39 centésimos. Aqui você tem 6 inteiros e 29 centésimos. O próximo, 5 inteiros e 49 centésimos. 1 inteiro e 99 centésimos. 6 inteiros e 99 centésimos. Aqui você tem dois valores iguais, que seria 1 inteiro e 49 centésimos, tá? 6 inteiros e 99 centésimos já apareceu uma vez aqui. E vamos colocar o total, que seria 41 inteiros e 12
centésimos. Acabei de colocar, destacando a parte inteira e a parte decimal. Escreva por extenso os números representados. Bom, aqui estão os números representados, agora a gente precisa colocá-lo, escrevê-los por extenso. Então aqui você tem 10 inteiros e 39 centésimos. Aqui você tem 6 inteiros e 29 centésimos. Todos vão ser centésimos. Você reparou aqui, ó, duas casas decimais, todos têm duas casas decimais. Uma das características do nosso dinheiro, né? E aqui você tem 5 inteiros e 49 centésimos. Aqui você tem 1 inteiro e 99 centésimos. Aqui 6 inteiros e 99 centésimos. 1 inteiro e 49. E todos eles são centésimos, tá, gente? Duas casas decimais, centésimo. E aqui, esse último, você tem assim, 41 inteiros e 12 centésimos. Ok? Bom, a tabela a seguir resume bem o que foi explicado, tá bom? Aqui você não tem parte decimal. Aqui você tem 3, 0 e 5, não é isso? Aqui você tem 52 inteiros e 68 milésimos. Então, 52 inteiros e 68 milésimos. Aqui você tem 0 inteiros, não é isso? Não precisa ler assim, e 12 centésimos. Aqui você pode ler 0 inteiros e 12 centésimos, ou simplesmente 12 centésimos. As vírgulas vão ficando aqui. E 23 inteiros e 7 décimos. Nesse canto aqui você tem as ordens inteiras e aqui você tem as ordens decimais, tá? Uma casa decimal, décimos, 2 casas decimais, centésimos, 3 casas decimais, milésimos. Pode ter 4, 5, 6, mas por enquanto a gente vai ficar nessas 3, ok? Vamos relembrar, devemos ler a parte inteira seguida da parte decimal acompanhada das palavras. Décimos, quando houver uma casa decimal. Centésimos, quando houver 2 casas decimais. Milésimos, quando houver 3 casas decimais. Tá? Veja alguns exemplos. 1,5. Lê-se 1 inteiro e 5 décimos. 7,02, 7 inteiros e 2
centésimos. 3,28, 3 inteiros e 28 centésimos. 0,147, 147 milésimos. Não tem a parte inteira aqui. Quando a parte inteira for zero, lemos somente a parte decimal, acompanhada das palavras décimos, centésimos e milésimos, que fica mais chique, ok? Todo número natural pode ser escrito na forma decimal, bastando colocar a vírgula após o último algarismo e acrescentar zero. Então veja, 7, você pode escrever 7,0, tá? 193, vírgula, e você pode colocar um tanto de zeros que você achar conveniente. Isso vai ser útil na hora que a gente for fazer as nossas operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de números decimais. Em uma régua ou fita métrica, podemos representar as partes de um inteiro como décimos, centésimos e milésimos. Então veja uma régua, tá? E aqui essa nossa fita métrica, tá? Mostrando a medida dessa pequena canetinha aqui. Qual é o comprimento do lápis em centímetros? Tá, gente? Olha aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? Não chega no 6, tá vendo lá? Tá? Aí você tem que ler 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7. Ou seja, isso aqui tem 5,7 o quê? Centímetros, tá? 5 inteiros e 7 décimos do centímetro, tá? Qual é o comprimento do lápis em centímetros, tá? Então você tem aqui, ó, tá? É só você contar a quantidade de centímetros. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui seria 1, aqui seria 2, e aqui seria 3, e aqui seria 4. Eu estou graduando a reta para você, tá? Mas em centímetros eu sei que é 3,12, ou seja, 3,3 centímetros. É o tamanho deste lápis. Observe a reta numérica abaixo, tá? Escreva utilizando algarismos o número decimal indicado na seta. Escreva utilizando algarismos o número decimal indicado pela seta. Então você sabe que daqui até aqui tem 1, tá bom? Aí, veja só, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2 inteiros. Então, daqui até aqui, você tem 10 marquinhas, não é isso aí? Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é 1,7 o quê? Centímetros. Vamos ver outra atividade. Escreva por extenso o número indicado na seta. Então, aqui seria assim, 1 inteiro e 7, o quê? Não é isso? Uma casa decimal, 7 décimos. Tá aí a escrita do 1,7, que a gente já tinha falado que ele era 1,7, não é isso? 1 inteiro e 7 décimos. Exercício do PET, exercício 5, PET 3, isso está na página 50. Escreva os números decimais que são representados pelos pontos M, N, O e P na reta numérica. Gente, olha só. 3, 4, 5 e 6, não é isso? Então você teria aqui, ó, esse ponto 3,1, 3,2, esse aqui seria o 3,3, tá? O N, 3,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esse aqui seria o 3,8. Veja o ponto O.
1, 2, ele já é maior que 5, né? 5,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5,8, tá? E o ponto P, veja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então seria 8,7. Utilizando essa régua graduada aí para facilitar o nosso entendimento. Vamos medir o parafuso, tá? Observe o parafuso, gente, tá? 1, 2, 2 exatamente quanto? Aqui. Então seria 2,5. Tá resolvida essa questão aí. Que números decimais estão marcados na reta numérica? 18. 18,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 18,1, 2, esse aqui é o 18,3. 4, 5, 6, 18,7. Não é isso? 19,1. 2, 3, 4, 19,4. Então tem que ter uma sequência: 18,3, 18,7, 19,1, errei aqui, 1, 2, 3, 4, errei aqui. Esse aqui, ó, é 19,5. 19,1, 2, 3, 4, 5. Então tá aqui a sequência que você está procurando, tá? Muito tranquilo também. Qual das seguintes retas numéricas mostra o ponto 3,7, tá? 3,1, 2, 3, 4, 5, 6, é este aqui, 3,7, tá? Vamos ver os outros? 3,1, 2, 3, 4, 5, 3,6. 3,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3,8, tá? 3,1, 2, 3, 4, 3,5, tá bom? Como ele está procurando o 3,7, nós descobrimos que é essa primeira representação aqui. Escreva o número ausente na seguinte reta numérica, tá? 1, 1,6, 2,2, não é isso? Aqui, você acha que ele está andando de quanto em quanto? Ó, 0,6 mais 0,6 e aqui seria mais 0,6. Então, daria 2,8. Mais 0,6 daria 3,4, tá? Bom, gente, o que nós aprendemos hoje, tá? Comparar e ordenar números racionais na representação decimal e na fracionária, utilizando a noção de equivalência. Identificar a representação decimal de um número racional, os números decimais relacionados às medidas e compreender a leitura e a escrita dos números decimais. Essa é apenas a primeira parte do que a gente precisa com relação aos números decimais, tá? Então a gente aprendeu a representar, aprendemos a fazer a leitura e nas aulas seguintes, entendeu? A gente vai começar a trabalhar sobre as operações dos números decimais, a comparar quem que é maior, quem que é menor, quem que é igual e as adições, subtrações, multiplicações de números decimais. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.